Bom dia, caminhante! Bora? Vamos falar da aplicação nas tuas petições no texto escrito. Como que você aplica no texto escrito, nas tuas petições, o direito sistêmico? Hoje eu quero trazer um exemplo prático para vocês. Bom dia, caminhante! Como você aplica na tua petição a questão do direito sistêmico, as constelações, a postura. E para começar, deixa eu só colocar aqui e vou fixar que vai ser um case, tá? Eu vou conversar com vocês, trazer um exemplo bem prático. Então, deixa eu só colocar aqui o título da live, tá? Só um pouquinho. Como aplicar nas petições o direito sistêmico? Vamos por esse caminho aqui. Eu sei que eu não avisei vocês antes dessa live, mas a gente tá aqui. Então, vamos lá. Quero trazer para você um caso bem concreto da aplicação da postura, das constelações no texto escrito e que trouxe um resultado efetivo nas petições. Como que nós aplicamos na petição o direito sistêmico? O caso era o seguinte: eu fui contratada para fazer uma demanda de reembolso de plano de saúde. O meu cliente me chamou e disse o seguinte: o plano de saúde negou o reembolso de despesas médicas que nós tivemos com a minha esposa em uma situação extremamente grave de saúde, em que tivemos que interná-la em uma clínica psiquiátrica às pressas na madrugada. Internamos, fizemos tudo que o médico pediu. Quando eu fui até o plano de saúde para pedir reembolso, porque a clínica em que a cliente foi internada não era uma clínica conveniada ao plano de saúde, qual foi o indeferimento administrativo? Administrativamente, o plano de saúde indeferiu, com base em uma regulamentação da ANS, de que, por a clínica não ser conveniada, eles não tinham como reembolsar, com base numa resolução simplesmente nua e cruamente indeferimento administrativo. Com isso, ele precisou ir até o judiciário recorrer para que o juiz analisasse se ele tinha esse direito de reembolso, e era um valor alto de despesas. Porque o que aconteceu foi assim: a esposa dele teve um surto psicótico em uma madrugada, e eles recorreram à psiquiatra, que às pressas internou ela em uma clínica psiquiátrica, e essa clínica não era conveniada. Durante os 7 primeiros dias em que a esposa do meu cliente ficou internada, ela estava correndo risco de vida, e ela também estava apresentando risco de vida para quem trabalhava na clínica, porque ela estava nesse surto mesmo. Tinha uma disfunção bioquímica, metabólica, não era só uma questão mental, psiquiátrica, também tinha uma questão neuroquímica, biológica, de disfuncionalidade. Porque eu não sei se você sabe, caminhante, mas muitas das questões de saúde que estão no físico são reverberações daquilo que está biologicamente também desregulado em nós. Falta de vários nutrientes. Pois bem, quando eu peguei esse caso, o cliente chegou com um calhamaço, mas um pacotão mesmo, da clínica psiquiátrica com todos os prontuários dela. E aqui já vem o primeiro ensinamento sistêmico para você, advogada. Quando ele me entregou aquilo, eu senti um peso. Mas não era pela quantidade de documento que estava naquele pacote, não. Eu senti um peso e um aperto no meu peito. Aqui vem a primeira lição para você. Toda vez que nós trabalhamos com o direito sistêmico, com as constelações familiares, com esse novo conhecimento na advocacia, nós vamos para as percepções sensoriais, para o nosso corpo. Nós devemos, caminhante, fazer um caminho de confiar no que nós estamos sentindo. Muitas das coisas que você vai sentir são tuas, são reflexos do que é teu e que o teu cliente está trazendo. Mas muitas coisas não são, muitas coisas são do sistema do cliente e do conflito do cliente. Como que você distingue isso? Experimentando,
conhecendo isso, tendo ferramentas para diferenciar o que é teu, o que é do cliente, para você não entrar em transferência e contra-transferência. E aí, se for teu, você não vai estar ajudando, você vai fazer pelo cliente o que você não está fazendo pelo cliente, você está fazendo por você. Quando você está em transferência e contra-transferência, você não tem como ajudar. Então é um caminho mesmo de conhecimento. E eu falo isso para vocês, advogadas, as alunas que estão comigo nas mentorias, elas praticam isso porque você precisa praticar. É a prática que vai trazendo para você a excelência. E tudo é praticável, tudo é treinável. E uma coisa que vocês, advogada, têm muita dificuldade de fazer é confiar no que vocês sentem. E o corpo é um bom termômetro. O nosso corpo é um termostato. Então, naquele momento, quando ele me entregou aquele pacote de documento, eu senti um peso e um aperto no meu coração. Fui para o escritório e eu não consegui abrir aquele pacote. Porque o que eu tinha que fazer como advogada? Abrir, analisar os documentos para poder fazer uma proposta de honorários para ele do meu valor, se eu iria atuar na causa, quanto eu iria cobrar para atuar naquela causa e também fazer uma pesquisa se o pedido que ele estava querendo, se aquele reembolso, ele era algo prudente, era algo que cabia, se tinha dentro do direito, da jurisprudência, do Tribunal de Justiça do Estado em que eu estou trabalhando, casos análogos, semelhantes e que tinham sucesso, porque senão era ficar tirando no escuro. Então eu fazia, como advogada, esse trabalho de bastidor. E eu tinha que analisar os documentos. Todos aqueles prontuários médicos, psiquiátricos, eu tinha que analisar. E eu congelei. Eu não conseguia abrir aquele pacote de documentos. E não foi naquele dia, não foi no dia seguinte, não foi naquela semana. Eu fiquei alguns dias sem conseguir abrir aquele pacote de documentos. Como que eu ia passar para o meu cliente uma proposta? Como que eu ia colocar valor no meu serviço? Como que eu iria atuar de forma nua, crua? Não tinha como. Uma, porque eu nunca consegui trabalhar assim. Na advocacia tradicional, quando eu trabalhava de forma tradicional, eu já tinha questões que já eram sistêmicas e que eu nem sabia que eram, porque eu não era do embate, do conflito, do guerrear. Eu ia para isso, eu embatia, eu conflitava, eu bebia o sangue na jugular da outra parte. Sim, eu era extremamente combativa, mas isso não me fazia bem, eu não gostava. Só que eu achava que tinha que ser assim, que a advocacia era deste jeito. Até que eu adoeci muito, cansei e comecei a fazer um outro caminho. E aí cheguei nesse conhecimento porque aquilo estava me fazendo mal. Pois bem, voltando. Eu não consegui abrir aquele pacote de documentos por um bom tempo. E o cliente me cobrando. Você vai entrar com ação? Você vai fazer? Quanto que eu tenho que te pagar? Porque eu quero fazer com você. E eu falei, eu preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo para analisar os documentos e eu não estou conseguindo fazer isso agora. Se você puder esperar, durante este mês, eu consigo te entregar uma proposta. Aí o que foi que eu fiz no bastidor? Peguei aquele pacote de documento que estava na minha frente, respirei fundo, fechei meus olhos, coloquei as mãos em cima do pacote e pedi ajuda. Falei, Deus me ajuda? Aí você pode pedir do jeito que você quiser, tá? A conversa que você quiser ter, independentemente da tua fé. Não tô aqui para falar de religião, tô aqui para falar de fé. Falei, Deus me ajuda. Por que eu não consigo abrir esse pacote? O que tem aqui dentro que tá tão pesado, que tá impedindo que eu veja? Eu não tô conseguindo ver. Isso que eu quero que você pegue, essa chave. Se eu não conseguisse abrir aquele pacote, como é que eu ia conseguir ver o que estava lá dentro? Então, esse movimento impeditivo de eu não conseguir abrir aquele pacote de documentos, de prontuários, ele era um sinal de que eu não estava conseguindo ver alguma coisa. E pega agora, caminhante, o que eu não estava conseguindo ver. Que daí eu levei para a petição,
e na petição escrita eu coloquei de forma expressa aquilo que não estava sendo visto. A legitimidade sistêmica. Então, vem comigo que agora tem algo bem importante aqui. Existe uma diferença bem importante entre legitimidade processual, que você conhece como advogada, e legitimidade sistêmica, que é algo que eu trago na minha linguagem para o meu dia a dia, para as mentoradas, para as minhas alunas, para aquilo que eu facilito. O que é a legitimidade sistêmica? A legitimidade sistêmica, ela não é a legitimidade legal. Não é de quem a lei diz que pode entrar com a ação. Vamos lá então? Processualmente, o meu cliente era a parte legítima para ser parte autora, processualmente, dando para mim uma procuração para que eu ingressasse com uma ação de reparação, de reembolso de despesas médicas. Porque foi ele quem pagou as despesas, o dinheiro saiu da conta dele, ele era a parte legítima para receber aquilo de volta, processualmente. Mas, sistemicamente, quem que é a pessoa que é a responsável, e coloque esse responsável entre aspas, quem é a pessoa legítima que está gestando, gerindo e trazendo todo esse conflito do reembolso das despesas médicas? A esposa do meu cliente, que é quem sofreu o dano. Ela é a parte legítima sistêmica, só que a parte legítima sistêmica não tem capacidade processual, então ela não faz parte do processo, ela não entra na ação, ela não é citada, ela não é parte no processo. Só que ela é a responsável por tudo isso, sem ela nada disso tinha acontecido. Quando eu me dei conta disso, dessa diferença da legitimidade sistêmica para a legitimidade processual, eu parei na frente do pacote e eu falei, pronto, eu vou colocá-la na petição. Eu vou encontrar um jeito de trazê-la, de colocar o nome dela de forma expressa, não como uma vítima, como a coitada, não, porque ela é a autora do conflito. Sistemicamente é ela. Processualmente é o marido, mas sistemicamente é ela. Então, toda vez que eu falava o nome dele, eu trazia ela. Eu trazia ela antes. Porque sem ela, isso aqui é uma questão de ordem, que é uma das leis sistêmicas, sem ela, isso aqui não tinha acontecido, ele não teria nenhum direito de reembolso. Então, eu trouxe o nome dela. Nome, sobrenome, e aí eu falava dele, nome, sobrenome, parte autora, e assim eu fui trazendo e construindo toda a petição. E essa construção da petição, ela foi possível porque quando eu estava diante do pacote, eu não conseguia abrir, eu me dei conta da legitimidade processual e sistêmica, eu abri o pacote e eu comecei a devorar muito leve, porque aquele peso passou, o que estava lá dentro. E aí eu consegui construir os fatos, alinhar com o direito, trazer de forma muito clara os pedidos, alinhando tudo dentro de uma ordem. Porque quando nós estabelecemos uma ordem na nossa petição, aquele que estava excluído ganha o seu devido lugar, inclusão, direito ao pertencimento, as coisas se equilibram. Terceira ordem do amor. Então aqui, ó, nesse gesto de eu perceber que ela estava excluída, primeira ordem do amor, eu trazê-la de forma expressa na petição e incluí-la através de uma ordem, ela vem primeiro. Segunda ordem do amor, automaticamente a petição se equilibrou, terceira ordem do amor, e tudo fluiu. A minha escrita fluiu, o embasamento jurídico fluiu, a jurisprudência fluiu, tudo fluiu. E foi muito leve fazer isso. Pois bem, chegamos lá, caminhamos, protocolamos o pedido,
Chamei ele para conversar, o meu cliente, e fui trazendo para ele estas percepções. Se ele se dava conta e tinha percebido a importância que a esposa tinha no processo. E eu mostrei a petição para ele, como foi que eu escrevi a petição, entreguei para ele ler. Ele chorou muito, porque foi fazendo sentido dentro dele. E logo depois veio a sentença. A sentença não reconheceu o que nós tínhamos pedido. A sentença não reconheceu o reembolso de todos os 20 e poucos dias, salvo engano, que ela tinha ficado internada nessa clínica não conveniada. O que foi que o juiz entendeu? O juiz entendeu que o cliente tinha direito a 1 dia de reembolso da clínica, que era aquele dia da urgência e emergência. O juiz entendeu assim, realmente no dia do surto psicótico, naquela madrugada, não tinha como a família escolher, que eram os nossos argumentos jurídicos, né? Para onde levá-la, era uma questão de vida ou morte, tinha que levar para onde o médico tinha indicado, era uma questão de confiança, porque era uma questão de risco de vida dela. Então, naquele dia, nas primeiras 24 horas, ok, o reembolso, a família tinha direito, o cliente tinha direito ao reembolso de 1 diária nessa clínica não conveniada, mas nos dias seguintes, no segundo dia, eles tinham que ter transferido, isso o juiz falou, tinham que ter transferido ela para uma clínica conveniada. E dentro da questão probatória, e aqui vem uma questão extremamente legal, legítima, de ordem processual, para eu te dizer que o direito sistêmico, caminhante, ele não exclui de forma nenhuma a legalidade. Ele trabalha primeiramente com a legalidade. E ele inclui dentro da legalidade, das ordens positivadas, as leis sistêmicas. Então, dentro dessa sentença, a questão probatória dos autos mostrava que pelo menos nos 7 primeiros dias em que ela estava correndo risco de vida para ela e também para o pessoal da clínica, que ela também agredia, ela estava naquele surto psicótico, não tinha como transferi-la para uma outra clínica. Não tinha como a família, na sanidade, ter sanidade, para ir até o plano de saúde e dizer, ei, escuta aqui, minha mulher tá lá, tá tendo um surto psicótico, a clínica não é conveniada, para onde a gente leva ela? Não tinha como fazer isso. E aí olhem como que o direito trabalha com esses fatos. O fato social, ele é muito mais intenso do que o que a lei consegue tutelar. Isso você já sabe. Pois bem, diante da sentença, de forma processual, eu entrei com recurso. Entrei com embargos de declaração, pedindo para que o juiz revesse a decisão dele, porque tinha ficado omisso algumas questões probatórias nos autos. Ele reviu em parte, e aí nós entramos com um agravo e entramos com a ação em 2º grau, entramos com o recurso em 2º grau, para que isso fosse sanado. Em sede recursal, o Tribunal de Justiça reconheceu que a família não tinha como, naquele estado psicótico mental grave em que a esposa, a mãe dos filhos, estava passando, correndo o risco de vida, a família não tinha como discernir se a clínica era conveniada, não era, transferi-la, não transferi-la, conhecer das regras da ANS. E aí o Tribunal de Justiça reconheceu e devolveu para o cliente o reembolso não dos 20 e tantos dias, mas de uma boa parte, não me recordo se foram 15, 17 dos 20 dias em que ela ficou internada, desconsiderando ali um pequeno período, o final de quase alta, em que ela podia ter ido para uma clínica, então daí conveniada pelo plano de saúde. E assim, o cliente teve a devolutiva, o reembolso daquilo que ele pagou pela clínica não conveniada, e o plano de saúde restituiu isso. O que eu quero que você fique com todo esse caminho que a gente fez aqui? Que existe uma diferença muito grande entre legitimidade processual, que é o que a lei fala, que o teu cliente tem direito, que o teu cliente é parte, que o teu cliente é parte legítima para ser autor ou réu,
requerente ou requerido, exequente ou executado da ação. Esta é a parte processual, é a parte legal. E existe a legitimidade sistêmica, que é aquilo que a lei não vê, que a lei não tutela, mas que se não for incluído na tua petição, não vai dar certo. A tua petição não vai ser só indeferida. É uma questão de delongar o conflito. Porque se você não tiver clareza de que existem 3 ordens básicas, gerais, universais, profundas, que regem as relações humanas, que são as ordens do amor, direito ao pertencimento, ordem ou hierarquia, equilíbrio entre o dar e o receber. Se isso aqui, se essas 3 ordens não estiverem na tua petição, a tua petição já está desordenada, a tua petição não tem resolução, a tua petição não caminha para uma boa solução. Então, qual que é o caminho? O caminho, caminhante, é você conhecer primeiramente quais são essas 3 ordens, como você pode. Quando entra a ligação, trava, né? Só um pouquinho. Deixa eu só ver se voltou aqui para vocês. Só me avisem se voltou, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Só para eu continuar. Quando entra a ligação, trava, né? Entrou uma ligação aqui, daí pausou a live. Estão me vendo e me ouvindo bem? Ok, então vamos lá. O que acontece então, caminhante? Primeira coisa é conhecimento. Você deve conhecer estas leis universais, essas 3 ordens do amor que atuam em todas as relações. Relações de consumo, relações familiares, empresariais, trabalhistas, consumeristas, penais, em toda a área da advocacia, essas leis atuam por quê? Porque tem seres humanos ali trabalhando com relações. Aonde tem relação, estas leis atuam. São leis relacionais. São leis, são ordens das relações humanas e elas são universais. Elas são como leis da gravidade. Se você as conhecer, conseguir aplicá-las, você vai ter êxito no que você está fazendo. Se você as conhecer e as negar, você vai ter dificuldade. Se você não as conhecer e não aplicar, você também vai ter dificuldade. Porque elas atuam, você querendo ou não, elas estão aí. Então, estas 3 ordens aplicadas na tua petição fazem com que a tua petição seja uma petição leve, fluida, resolutiva e que caminhe para uma boa solução. E como que você fica quando você aplica estas ordens? Você fica no teu lugar. Porque quando eu estava lá, naquele momento anterior em que eu recebi esse monte de documentos do meu cliente, eu não estava conseguindo peticionar, porque eu senti no meu corpo um peso. Se eu abrisse aquele pacote naquela hora e quisesse a todo custo, de qualquer jeito, só resolver a petição, escrever ela para poder protocolar, para o meu cliente parar de ficar me incomodando, pagar meus honorários, eu ia continuar adoecendo na advocacia. Porque aquele peso do conflito que é do cliente, que está oculto, que eu não estou vendo, chegou até mim. Nós nos conectamos, advogado e cliente, através de uma comunidade de destinos. Aquilo que está lá no teu cliente, o conflito dele, você é a profissional certa para resolver. E se você não tem consciência, primeiro vamos lá, se você não tem conhecimento e consciência da atuação dessas leis, você vai pegar o conflito do cliente para você e você vai querer resolver. E como que a gente percebe isso na advocacia? Uma advocacia extremamente adoecida. Enxaqueca, dor na cervical, dor na lombar, questões digestivas, dificuldade de digerir as coisas, porque você está pegando uma coisa que não é tua para resolver. Então, junto com estas 3 ordens do amor, você também aprende, como advogada, a aplicar as ordens da ajuda.
As ordens da ajuda, diferente das ordens do amor, elas servem para você não se emaranhar. O que é emaranhar? Para você não ficar enrolada no conflito do cliente. Elas vão te ajudar a você caminhar para uma ajuda que realmente ajuda. Então, se a tua advocacia hoje é uma advocacia em que você busca por leveza, por fluidez, para você não ter esgotamento físico, exaustão, cansaço, enxaqueca, dor de cabeça, dor na cervical, dor na lombar. Se você hoje tem sintomas que você trabalha muito, você leva o conflito do teu cliente para casa para continuar trabalhando. O processo eletrônico, por exemplo, caminhante, ele aumentou o teu tempo de trabalho. Porque se antes fisicamente se protocolava até as 6 da tarde, aqui no Paraná era, né? Até as 6 da tarde o protocolo, hoje vai até quase meia-noite, às 23h59. Então, o teu tempo de trabalho aumentou. Você fica muito mais refém do que você imagina. Você não tem o tempo que antes você tinha. Ah, Marcela, mas durante o dia eu faço outras coisas e trabalho mais à noite. São escolhas. Mas se você leva para a tua casa o conflito do cliente, você está trazendo para dentro da tua casa isso tudo. E a tua casa, ela recebe essas informações. Porque nós aprendemos dentro do direito sistêmico, que é o conhecimento que as constelações trazem para nós, que tudo tem informação. O conflito do teu cliente tem informação, a tua casa tem informação, o teu escritório tem informação. Se você trabalha em casa com conflitos dos teus clientes, ali tem informação. Tudo isso está falando. Tem informações ali que estão gestando. Aí muitas vezes, por exemplo, se você trabalha em casa, home office, advogada home office, trabalhando com os conflitos do teu cliente o tempo todo em casa, você às vezes nem percebe que você com o teu marido estão brigando, que os teus filhos estão irritados, não estão dormindo, porque a tua casa tá com as informações dos conflitos do teu cliente. Então você tem que se conhecer, colocar música para tocar na tua casa, você dá uma ajeitada na casa. A Gilvana, vou indicar aqui para vocês o Instagram dela, é Gil Casas que Falam. Ela fala sobre isso, sobre as memórias que as casas têm, o quanto as paredes guardam informações. Então, se você trabalha em casa, você tem que ter um cuidado de você limpar a tua casa, cuidar do teu ambiente, fazer alguns tipos de limpezas sensoriais. A música é uma delas que ajuda. No teu escritório é a mesma coisa. Por exemplo, se você é uma advogada penalista e você trabalha bastante com questões de delitos penais, vamos supor, homicídio. Você é uma excelente, você trabalha com o tribunal do júri. Se você tem no teu escritório uma demanda assim, que é extremamente pesada, por que ela é pesada? Porque é uma demanda que está relacionada à vida, ao tirar a vida de alguém, vítima, agressor. O teu escritório é um escritório caminhante que precisa de uma limpeza sensorial, além da limpeza física, porque teu escritório guarda as memórias do conflito do teu cliente. E isso é tão real que quando você, vamos voltar lá no meu início da live de hoje, quando eu recebi aquele pacote com todos os prontuários médicos, eu estou recebendo do meu cliente um monte de informação. Quando eu pego aquele pacote na mão, todo o conflito do meu cliente, toda a informação daquele conflito está ali, num pacote, em um documento. E quando você entrou em contato com isso, você já está acessando essas informações. Isso são campos informacionais. Ressonância mórfica, campo morfogenético. Quando você conhece isso, você começa a trabalhar com essas coisas, você começa a ter ferramentas para ir saindo disso. Para de adoecer. A tua advocacia começa a se transformar numa advocacia com sentido, com leveza,
Você vai caminhando para a tua saúde física, emocional, mental. As tuas petições são petições resolutivas. O fato de você escrevê-las com base nesse conhecimento já vai transformando conflitos. Então, hoje, eu quis trazer para você aqui esse exemplo da diferença entre legitimidade processual, que é o que a lei fala, que o teu cliente tem direito como parte a ingressar como autor em uma ação, e da legitimidade sistêmica. A legitimidade sistêmica, caminhante, ela vai trabalhar com estas leis universais, com as ordens do amor. E se você as conhecer, as aplicar na tua petição, você vai ter mais saúde. Então, é o que eu mais desejo para você, que a tua advocacia flua, que você tenha leveza, que você tenha propósito, que você consiga chegar em casa ou desligar as tuas questões quando você está no teu trabalho home office e que você deite a cabeça no travesseiro, consiga descansar, sem ficar dormindo e levando o conflito do cliente com você, que você consiga separar essas coisas e ficar no teu lugar de força, porque é isso que vai fazer diferença no teu trabalho. E esse conhecimento agregado à tua advocacia, ele tem valor. Você deve cobrar, porque é um conhecimento diferenciado. É como se fosse um PhD Master Ultra Mega que você tem na tua carreira, que você agrega na tua prática. Isso tem valor, tá bom? Então fiquem com essa diferença entre legitimidade processual e legitimidade sistêmica. Procurem conhecer as ordens do amor, as ordens da ajuda. Nas minhas mentorias, as alunas têm aula específica sobre isso. A gente trabalha isso bem trabalhadinho para que o conhecimento esteja ali, com exemplos práticos para conseguir aplicar na advocacia, porque isso vai transformar o teu dia a dia, a tua prática e vai trazer valor para quem você também faz, aplica, tá bem? Um beijo afetuoso para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui nos comentários. Tudo de bom para vocês. Semana que vem a gente volta com mais algum caso prático, algum conhecimento de aplicação direta, prática nas petições, para que você comece a entender como você pode fazer isso no teu dia a dia, na tua advocacia. Ótima terça-feira, caminhante. Tudo de bom para vocês. Afetuoso abraço.